E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar com essa nossa playlist de orientação a objetos em Python Remake aqui no canal. E nessa aula a gente vai separar um tempinho para conversar um pouco sobre aqueles princípios que talvez você já deva ter ouvido bastante, que são o SOLID. E pessoal, SOLID na verdade ele significa um acrônimo, um jogo de palavras em que é representado uma letra para cada palavra em específica, na verdade é uma frase em específica. E hoje a gente vai entender um pouco sobre isso daqui, começando pelo significado da primeira letra que nós temos aqui em SOLID. S vem de responsabilidade única, é o princípio da responsabilidade única. E, na verdade, em inglês significa single responsibility. Deixa eu dar um zoom out aqui. É isso daqui que significa essa nossa letra S. Mas a gente vai entrar agora em código e entender um pouco sobre o que significa exatamente o princípio da responsabilidade única no nosso projeto. Galera, eu vou apagar agora essa descrição. A gente tem um códigozinho aqui que a gente já vai entrar nele. Mas antes disso, pessoal, eu quero passar num certo contexto teórico aqui que vai ser bem rápido para a gente entender aonde que nós vamos atacar aqui nessa parte de script que a gente tem. Eu vou transitar aqui para cima e eu estou aqui no livro do Clean Architecture, né, do Uncle Bob, na parte de Design Principles. SOLID está sendo apresentado aqui, olha, como os seus princípios de design, né? Então, a gente tem, como eu falei, cada significado para cada letra em específico na palavra SOLID. Vou descer um pouco para a gente chegar aonde que eu estou querendo chegar, que é aqui, olha, o princípio da responsabilidade única. Eu peguei uma parte desse capítulo aqui, que ele é bem simplesinho, bem rapidinho da gente ler, e eu traduzi para ficar um pouco mais acessível para todo mundo. E olha só, vou fazer uma transição aqui. Eu fui no Google Tradutor mesmo, né? E ele fala lá nesse capítulo que, historicamente, o princípio da responsabilidade única ele foi descrito dessa forma. Um módulo deve ter um e apenas um motivo para alteração. Então, pessoal, na verdade, esse conceito de módulo que o autor ele fala no livro vai depender um pouco do contexto. O que é um módulo em específico? É uma classe? É um método? É um contexto, um conjunto de classes que está dentro de um pacote? Pode ser. Essa ideia de módulo ela vai variar um pouco. Só que eu vim aqui também no blog desse parça aqui, que é o Jones Roberto, né? E na verdade ele explicou muito bem esse tipo de princípio aqui. E olha só, na programação, o princípio da responsabilidade única declara que cada módulo ou classe, né, deve ter responsabilidade sobre uma única parte da funcionalidade fornecida pelo software. Isso significa o seguinte, nós temos que separar as funcionalidades do nosso software em responsabilidades e separá-las para que assim a gente consiga mudar somente uma única parte. Você pode ter ouvido a citação, faça uma coisa e faça bem. Faça bem. Pois dado esses conceitos, né, vamos agora colocar isso em código para ficar bem claro o que eu estou querendo explicar com esse tipo de conceito. Voltei aqui para o código e olha só, eu tenho na verdade, pessoal, simplesmente um sistema cadastral, né, que tem um método que se chama cadastrar. Eu recebo um nome que vai ser uma string e uma idade que vai ser um inteiro. E a partir disso, olha só, eu estou verificando aqui se o nome é uma string e se a idade é um inteiro. Isso aqui, na verdade, pessoal, é só uma validação dos dados que estão sendo apresentados.
E caso essa validação, né, ela seja correta, eu vou acessar o banco de dados e eu vou cadastrar o usuário. Caso contrário, a gente vai printar, né, a informação de que os dados estão inválidos. Então, olha que isso daqui, pessoal, em si, num contexto de aplicação, é uma lógica bacana. Mas de acordo com o princípio da responsabilidade única, a gente tem, na verdade, várias responsabilidades que estão coladas, que está tudo junto aqui. Por exemplo, a gente validar é uma responsabilidade. A gente mexer, por exemplo, com acessos em bancos de dados também é outra responsabilidade. E também, se a gente for parar para pensar, tratamentos de erros é uma terceira responsabilidade que a gente tem no nosso projeto. Como que a gente atua nisso daqui, segundo o princípio da responsabilidade única? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar esse script aqui, vou já colocar um outro carinha aqui para a gente começar a trabalhar, vou colocar S single responsibility.py. Só para a gente ter o contraste, né, de como é que o projeto estava inicialmente e como é que ele vai estar agora com o princípio da responsabilidade única. Já vou abrir essa janela aqui também para pedir para você, já deixa o like aqui para ajudar no conteúdo, se inscreve também para receber mais conteúdos a respeito de arquitetura de software e boas práticas em Python. E vamos lá, vamos mexer agora nesse nosso sistema cadastral. Pessoal, eu vou utilizar a ideia de métodos privados que nós vimos na nossa aula 2. Lembrando que esse código todo vai estar no GitHub, você pode pegar e aproveitar à vontade, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um método público aqui, em que ele vai conter todo o nosso passo, todas as nossas lógicas de desejo. Eu vou colocar aqui, olha, um outro método privado para a gente ter acesso somente a uma responsabilidade, que vai ser o validate input, ou seja, vamos validar, né, os nossos dados de nome e idade, que é, na verdade, essa responsabilidade aqui, olha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui return isInstance nome e isInstance idade int. Ou seja, eu vou retornar verificando se essa proposição aqui e essa daqui são verdadeiras. Olha aqui, se eu precisar, por exemplo, trocar aqui o nome, ele é, por exemplo, né, um dicionário, eu consigo fazer essa troca exatamente aqui dentro desse método. E a partir disso, por exemplo, eu não teria contato com nenhuma outra parte do código em si. Seria uma alteração bem local e nada seria impactado. Isso, pessoal, se eu tirar esse if aqui de cima e colocar um self validate inputs com o name e idade. Você consegue enxergar aqui, né? Deixa eu ver o que está acontecendo. Name não é definido, é verdade porque a gente colocou nome. Beleza. Você consegue ver que o fato de eu ter tirado essa validação aqui de cima e colocado essa validação aqui embaixo, significa que eu posso alterar tranquilamente o meu modo de validação sem interferir no restante do meu projeto? Como a gente tinha essa validação diretamente aqui, olha, diretamente aqui em contato com o projeto, é possível que, ao eu mexer nessa responsabilidade aqui, eu já tenha acesso também em código a essa outra responsabilidade. Isso pode dar um pau. Para isso, pessoal, eu vou e separo essa validação aqui, olha, porque aí eu só mexo nessa parte. Supondo também que nós tenhamos, né, um acesso e um cadastro, né, uma lógica para acesso em bancos de dados, eu posso separar isso também. Posso colocar aqui, olha, register user. Vou colocar um self aqui para falar que eu estou no contexto dessa classe e vou colocar só nome e idade, sendo que a idade é um int e o nome é uma string, né, aqui.
Só para deixar claro, né, os nossos retornos, já que agora nós estamos trabalhando com esse tipo de informação, vou colocar aqui que a gente vai retornar um booleano nesse método, e aqui nós vamos estar retornando none porque a gente está fazendo um print para mostrar essa informação. Então, eu vou pegar esse pedaço de lógica aqui, certo? Vou tirar e vou colocar aqui, ó. Desse modo, eu consigo chegar aqui em cima e colocar self register user com o meu nome e idade. E nota, pessoal, que desse jeito aqui, olha, a gente já está conseguindo separar a validação do acesso direto ao banco de dados. A gente tinha essas duas coisas totalmente unidas aqui em cima no meu método de cadastrar, e agora elas estão separadas por métodos privados. E a mesma coisa, caso eu queira ter uma separação do meu tratamento de erros, error handle. Aí eu vou deixar só com o self aqui para a gente falar que nós estamos na classe, vou retornar none e vou fazer o print, né, de dados inválidos aqui, ó. Feito isso, vou pegar e colocar um self error handle aqui e pronto, terminamos. Nota que a gente separou cada processinho aqui, cada responsabilidade, vou até tirar esse 1 e colocar ele aqui, ó. Cada responsabilidade em locais totalmente distintos, que nós podemos considerar esses métodos privados como os módulos que estavam sendo aplicados lá em cima nas nossas definições. Então, pessoal, isso daqui com certeza, o princípio da responsabilidade única sendo aplicada à nossa classe. Eu vou chegar aqui, né? A partir do nosso sistema cadastral, deixa eu aumentar um pouco esse terminal para a gente ver melhor, né? Vou rodar esse script, mas eu vou chegar aqui, vou falar que sistema é uma instância do meu sistema cadastral e eu vou ter sistema.cadastrar com, por exemplo, meu nome Rafa, idade 28, vou deixar desse jeito. Se eu pegar o terminal, entrar na aula 4, que é a nossa de responsabilidade única, e rodar o projeto com Python 3, S de Single Responsibility, olha só, acessar o banco de dados, cadastrar o usuário Rafa, idade 28, beleza. Se eu trocar, por exemplo, 28 para uma string, vou até colocar um A aqui, olha, para forçar um erro mesmo, e rodar aqui o nosso projetinho de novo, olha só, dados inválidos. Isso daqui, pessoal, é porque a gente está fazendo sim o método cadastrar, mas dessa vez as responsabilidades estão todas separadas. A gente tem, né, a validação separada, o registro de usuário separado e a gerência de erro totalmente separada. Galera, para a gente terminar essa aula, eu tenho que falar que isso daqui é tudo contextual. Você pode colocar, por exemplo, a validação de input de entrada em uma outra classe separada e importar essa classe para dentro dessa lógica do nosso sistema cadastral. Não tem nenhum problema. No caso, eu quis escolher a ideia de módulo como o acompanhamento em métodos privados. Mas você pode, por exemplo, fazer uma outra classe para tratamento de erros, uma outra classe para registro de usuários, uma outra classe para validação que a gente deseja. Isso fica bem a critério do seu desenvolvimento e da sua arquitetura. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente se fala nas nossas próximas aulas e, bom, até mais.